E o operador, de propinas, o Lúcio Funaro, pretende confirmar em delação que a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara foi comprada. Ele deve confirmar a versão do empresário Joesley Batista, que disse ter repassado ao PMDBista 30 milhões de reais por meio da JBS para comprar um monte de deputados Brasil afora. Em fevereiro de 2015, Cunha se tornou presidente da Câmara em primeiro turno com o apoio, a gente lembra bem, de 267 deputados. Qual delação pode ser mais perigosa, do Funaro ou do Cunha, ou os dois, Vera? Pois é, isso que não dá para entender, porque elas seriam impeditivas de acontecer ao mesmo tempo, uma ou outra. Porque se um implica o outro, que fala em ambos, né? A gente não quer ver ninguém poupado nessa coisa. E o Lúcio Bolonha Funaro pode sim comprometer bastante o Eduardo Cunha. Ainda que ele, Eduardo Cunha, obtenha benefícios, eu não vejo como as coisas possam ser excludentes. Tem outros delatores cujos depoimentos se chocam e que foram aceitas as delações. O Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, iniciais ali da Lava Jato, é um caso desses. Um entregou ao outro. E ok, é assim que tem que ser. Eu não entendo como caiba ao Ministério Público fazer uma espécie de escolha de Sofia e decidir quem é que vai delatar. Essa delação do Lúcio Bolonha Funaro, a gente tem que olhar com bastante cautela. Essa notícia que está hoje, que ele vai dizer que a eleição do Cunha foi comprada, diz que ele vai dizer, segundo interlocutores, ele vai dizer... vamos ver exatamente o que ele vai entregar de concreto nisso, porque é uma coisa que ele tenha operado pessoalmente, se sim, ganha uma credibilidade. É uma coisa que ele ouviu dizer... ela tem outro peso. Era bom que o Ministério Público ultimasse logo esses acordos para não ficar eternamente esse vai e vem, sem a gente saber exatamente qual dos dois vai fechar, se vão fechar ambos, se não vai fechar nenhum deles, porque essas coisas vão complicando, vão tumultuando o processo. A internet do nosso Carlos Andreasa já foi restabelecida. O Reinaldo me deu uma bronca aqui porque eu falei que caiu a ligação, né? Ligação. Coisa antiga e tal. Mas eu sou... link dedicado. Nosso link dedicado. Vai você, Andreasa. Então, você vê que eu estava elogiando o Janot, tentando elogiar o Janot e a internet caiu, né? Difícil. Eu tento ser justo, mas é um elogio mais ou menos, né? Porque no fundamento, me parece evidente que o pedido para que a prisão do Cunha seja mantida da parte do Janot faz parte da estratégia de pressão sobre o Cunha, para que ele delate. Não é uma delação qualquer. Para que ele delate o presidente Temer. Porém, a decisão tem lastro jurídico, isso que é importante. O Eduardo Cunha não é mais um preso preventivo, ele já é alguém condenado em primeira instância e a jurisprudência estabelece que nesses casos a prisão cautelar, por causa da condenação, pode ser mantida. E foi com base nisso, que se sustenta o pedido do Janot. Então, ele pode ter razões ocultas, mas há fundamento jurídico, algo que suas denúncias não têm. Aí, falando sobre as delações do Cunha e do Funaro, eu estava ouvindo a Vera. Nós falamos aqui nesse programa, nós nos lembramos de que o primeiro tratamento do Ministério Público relativamente a essas delações é que elas se combinariam, que elas seriam complementares. Eu até questionei isso aqui, esse quebra-cabeça, nós brincamos com isso. Esse discurso mudou. Por quê? Há um leilão estimulado pelo Ministério Público. Não à toa o Janot, que estava todo célere em entregar a sua segunda denúncia contra o Cunha, agora está rateando. Por quê? Estão esperando que um ou outro, mas sobretudo o Cunha, e quem entregar leva, mas sobretudo o Cunha entregue a cabeça do Temer com fatos novos numa delação. E isso eles não têm para entregar. É nesse pé que nós estamos. Madu acaba de dizer que está sem retorno. Eu só tenho dúvida em relação a isso, se eles não têm efetivamente o que entregar. O Michel Temer, no tempo em que comandou o PMDB da Câmara, era muito tributário desse grupo, que era o grupo que organizava as doações para o PMDB, que era o grupo que recolhia a doação de campanha. Haja visto essa notícia que foi já veiculada
pela Odebrecht, de que no escritório dele, no escritório político do Temer, foi recebido dinheiro para o PMDB, que tinha como destinatário o Eliseu Padilha, por intermédio do Yunis, do Jorge Yunis, que é um amigo dele. Então, essas coisas estão ligadas, esses grupos estão ligados, e o Eduardo Cunha já deu vários aperitivos disso que ele tem sobre o Temer naquelas perguntas que ele mandou algumas vezes para o presidente, que não foram aceitas porque foram vistas como chantagem. Se elas passarem a integrar os anexos de uma delação, elas podem sim dar concretude a novas denúncias contra ele, Temer. Os parlamentares têm muito isso no cálculo. Eles falam, a gente vai arquivar essa denúncia agora, e aparentemente vão realmente, mas isso vai voltar lá na frente se o Eduardo Cunha fechar uma delação. Que esse é o tema que eu quero trazer agora, Vera. Falando em Temer, o presidente... Só uma nota, pessoal. Oi, vai lá, vai, Andreasa. Não, porque é o seguinte, ninguém vai botar a mão no fogo aqui pelo Temer. É certo que o Eduardo Cunha sabe coisas cabeludas relativamente ao presidente. O problema é que nas últimas semanas, sobretudo a partir da crítica ao acordo de delação dos Batista, dos donos da JF, a facilidade para se delatar, para se dizer o que quer, sem apresentar documentação correspondente, sem apresentar provas que sustentem a fala contra alguém, caiu. Houve uma modificação, inclusive aquela apreciação no Supremo, nós falamos aqui, manteve tudo como estava, mas elevou o nível de exigência. Não é possível mais fazer delações como aquela feita pelos Batista e por outros. Então agora, para delatar no Brasil, e isso é muito bom, isso é um mérito da sociedade, aperfeiçoar o Instituto da Delação, que estava sendo usado, e a tendência do Ministério Público é essa, usado como o que o sujeito diz contra outro, como prova, como fim em si, além de tudo vazado. Não é assim que funciona. É muito importante a delação premiada e tudo o que se tem a dizer, desde que há uma acusação contra alguém, tenha lastro. Esse é o desafio. É isso que o Eduardo Cunha precisa apresentar, que o Lúcio Bolonha Funaro precisa apresentar. Senão, é a palavra de um contra o outro e não fundamenta a prova. Porque hoje é contra o Michel Temer, que a gente quer que se dane, que é o vampiro, o Drácula, o bandido, fora Temer e o escambau, mas amanhã pode ser contra mim, pode ser contra você. Pode ser um instrumento político mais do que investigativo, e isso não é admissível.